Olá, eu me chamo Rafael de Aguiar, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, então já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações. Eu estou subindo vídeos segundas, quartas e sextas falando sobre espiritualidade, sobre família, sobre desenvolvimento pessoal. Nesse vídeo aqui, eu quero esclarecer, eu quero falar para você por que é que as famílias não querem mais ter filhos. Bom, não sei se você sabe, eu tenho dois filhos, né? Tenho o Benjamin e tenho o Heitor. O Heitor faz aniversário amanhã, inclusive, no dia 7 de janeiro. O Benjamin tem 3 anos e 4 meses. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, quando se fala em família, quando se fala em filhos, né? As pessoas vêm assim e perguntam, mas e daí? Vocês vão tentar a menininha? Né? Vocês vão parar por aí? E nesse vídeo eu vou falar um pouco o porquê dessa mentalidade das pessoas quererem cada vez mais reduzir o número de filhos ou também muitas famílias hoje não querem mais ter filhos. Então, bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse vídeo é a seguinte. Eu vou expor aqui uma mentalidade que está enraizada e você pode pensar assim, Rafael, então você quer que eu tenha, né? Você quer que eu tenha uma creche em casa. Primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, eu não vou batizar o filho de ninguém que está aqui me assistindo, né? Por hora, pelo menos ninguém me convidou, e também não vou criar o filho de ninguém. Então, eu vou explicar o que acontece, mas você faz o que você quiser da sua vida, está entendendo? Cada um faz o que quiser da sua vida, né? Cada um que cuide da sua própria vida. Então já começamos por aí, né? Para depois você não pensar assim que nesse vídeo aqui eu quero te estimular alguma coisa, não é nada disso. Eu quero expor uma mentalidade. Bom, veja bem, né? Hoje em dia, então, quando você fala em família, filhos, já existe uma preocupação, né? Uma preocupação grande de quem ouve de fora, né? A pessoa está tão preocupada com você que ela fala assim, mas como é possível, né? Como é possível? Você quer ter mais filhos? Né? Existe uma preocupação com a vida alheia ali que ela tem uma explicação, ela tem um fundamento, ela tem uma raiz antropológica e sociológica, né? Que eu vou comentar nesse vídeo. Então, se você ainda está me acompanhando até aqui, não esqueceu ainda, então se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa as notificações e lá depois nos comentários eu vou ficar falando isso durante o vídeo, porque eu preciso fazer que esse canal cresça e isso aqui chegue em mais pessoas, você tá entendendo? Então o que acontece? Veja bem, então o que se levanta principalmente quando você fala em família e filhos é a questão financeira, né? Mas vamos pensar juntos. Pense, né? Olhe para os seus avós. Pense na família dos seus avós. Eu, né, com 90% de chances, até 95%, que os seus avós tiveram mais de 3 filhos. Tiveram uma família numerosa. Né? Se eu for olhar para a família da minha bisavó e do meu bisavô, eles faleceram faz cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Faleceram um com 101 anos e a outra com 96, 97, se não me engano, minha bisavó. Eles tiveram muitos filhos. Né? Família numerosa. 7, 8 filhos. E, a não ser que a sua família seja abastada aí, financeiramente, né? O que acontece é que a maioria das famílias eram pobres, né, no passado. E por que aquelas famílias pobres do passado, elas tinham vários filhos, e os filhos eram criados, né, e todo mundo sobrevivia, ou a maioria dos filhos sobreviviam, né, por questões de doenças, alguns filhos realmente morriam. Mas o que eu quero dizer para você é assim, se hoje a gente olha para a questão financeira, né, como é possível que nossos avós, em situação muito pior do que a nossa, tiveram mais filhos do que hoje em dia as pessoas querem ter? Né? Então, se a questão ela fosse apenas financeira, primeiro, né, que os nossos avós não teriam tido tantos filhos, e segundo, que as famílias ricas hoje teriam muitos filhos. E não é o que acontece, né? Se fosse só por dinheiro, então as famílias ricas hoje em dia teriam muitos filhos, você não concorda? Ou pelo menos optariam por ter mais filhos. E o que você vê são famílias ricas aí com 1 filho, 2 filhos, né? E uma montoeira aí de cachorros, provavelmente, né? Ou gatos, ou animais, ou os pets, os animais de estimação. A gente já comenta a respeito dessa mentalidade dos pets. Então não é uma questão financeira. Você concorda comigo? Porque se eu estou olhando para o passado e eu vejo que a situação não era tão boa assim, lá se tinha muitos filhos, e eu olho para o presente e vejo que a situação era melhor do que o passado, e mesmo assim não se quer ter muitos filhos, mesmo com uma situação boa, então onde está o cerne da questão? Por que é que as famílias não querem ter mais filhos? Né? E eu vou falar que é por conta de uma palavra que se chama materialismo. Quando nós condicionamos, né, toda a nossa vida em função do dinheiro, é isso que acontece. É isso que acontece com as famílias, é isso que acontece com a nossa sociedade.
Você veja bem, há 2 anos atrás, há cerca de 2 anos atrás, eu fui numa palestra, e nessa palestra foi mostrado um dado incrível e um dado estarrecedor. Eu fiquei, assim, muito abismado com o que mostraram. Na China, nos últimos anos, a quantidade de fraldas geriátricas na China e Japão, né, países orientais, a quantidade de fraldas geriátricas, ou seja, fraldas adultas, já ultrapassaram a quantidade de fraldas de bebê, né? Então, no Japão, existe uma empresa especializada em retirar corpos de pessoas mortas dentro de casa. Você sabia disso? Mas por que isso acontece? Porque a quantidade, as famílias são tão reduzidas que as pessoas nesses países morrem e, vamos dizer assim, como não tem nenhum familiar próximo, as pessoas não tiveram filhos, as pessoas só se dão conta que a pessoa morreu ou porque está fedendo e o vizinho vai e aciona essa empresa, ou porque o banco, né, a pessoa é uma boa pagadora e tal, aciona essas empresas para ir bater na casa dessa pessoa, porque a pessoa deixou de pagar, né? Então as pessoas morrem já hoje solitárias dentro das suas casas, nesses países, por conta de já terem famílias sem filhos, né? Para mim foi um dado estarrecedor. Você imagina uma empresa especializada em ir até a casa da pessoa, né, verificar se ela está morta e tirar o corpo dela de lá e fazer o sepultamento. Isso já acontece hoje em dia. Eu falei para você, o motivo se chama materialismo. Então o que é um materialismo, né? O que é o materialismo? O que é esse apego exacerbado na coisa material? Eu poderia explicar, vamos dizer, sociologicamente, tentar entrar na teoria do materialismo filosófico, mas eu vou te falar o seguinte: o materialismo, ele é aquilo que é contrário ao amor. Como assim, Rafael? Onde você quer chegar? Então veja bem, para o cristão, né, para quem crê em Deus, você pode amar apenas 3 coisas. Só essas 3 coisas, né? Para quem tem uma visão cosmológica, ou seja, acredita que a vida ela não termina aqui nessa Terra, né, você pode amar 3 coisas. Você pode amar a você mesmo, você pode amar ao próximo e você pode amar a Deus, né? São essas 3 vias do amor que existem. Não existe uma via fora delas, né? Então, ou eu amo a mim mesmo, eu amo ao outro, ou eu amo a Deus. Só que o que é que acontece, né? A coisa, ela inverteu de tal ponto que as pessoas, elas primeiro, né? Que as pessoas, elas não amam a Deus, né? Elas já começam pelo amor a Deus, né? Drasticamente tem aumentado, né, o número o nosso mundo tem fomentado uma ideia materialista e ateia, então toda a moral cristã tem sido jogada fora. Então, primeiro que a pessoa não ama a Deus. Por consequência, por ela não amar a Deus, né, ela não ama o próximo, né? E não amando o próximo é impossível amar a si mesmo. Ah, mas Rafael, então quer dizer que só quem acredita em Deus é que ama o próximo, não ama o próximo? Não, não. Um ateu pode até amar o próximo, né? Mas para aquele que crê, para o cristão, é o amor a Deus, e somente amando a Deus é que você consegue fazer um círculo e fomentar o amor ao próximo, o amor a si mesmo, né? Na verdade, você não consegue amar, Deus é a fonte de todo amor. Então você primeiro ama a Deus, e o amor que você dá para Ele devolve para você, porque Ele nos amou primeiro, e esse amor você transborda para outra pessoa. Então você ama o próximo e, consequentemente, amando o próximo, você ama a si mesmo. Você está entendendo? Né? Você pode até inverter essa ordem, mas começa tudo no amor a Deus. Então, e nesses 3 pontos, né, que eu disse que você pode amar só amar por 3 vias, existe uma responsabilidade nesse amor, né? Não é qualquer amor. É quando você ama a Deus e quando você ama o próximo, não é qualquer tipo de amor. É aí que está o ponto quando a gente pensa no amor cristão, né? No amor ágape, no amor entrega total, né? Um amor que tem uma fonte de amor, né? Você não ama simplesmente porque você quer, porque você acordou feliz, né? Você ama porque existe uma fonte de amor que transborda amor em você e você consegue ser esse canal de amor para o próximo e para si mesmo. Então, o que acontece? Essa ordem está destruída, né? Essa ordem ela foi destruída pelo materialismo. Então as pessoas passaram a amar o quê? Coisas. As pessoas pararam de amar, né, pelas vias do amor pelas quais nós fomos criados, né? E as pessoas passaram a amar coisas. Então, quando as coisas elas vêm em primeiríssimo lugar, né, então é impossível você pensar em algo além das coisas. Você está entendendo?
Né? Como é que a gente está falando em família aqui, hein? A gente está falando em criança, a gente está falando por motivo das famílias não quererem ter filhos. Então, quando as coisas vêm em primeiríssimo lugar, é impossível você pensar em alguma coisa além das coisas. Então, imagine eu ter que criar crianças, você entende? Né? Imagine eu precisar me doar algo que não seja o meu trabalho, ou me doar a alguém que não seja os meus estudos. Né? Tudo isso para conseguir coisas. Você está entendendo? Então, o que eu quero falar para você é que depois da Revolução Industrial, esse pensamento ou a desconstrução, né, da visão da moral cristã, né, judaico-cristã, né, existe um caminho de desconstrução da moral cristã, ela tem feito com que essas vias do amor elas sejam desmoronadas. Então as pessoas passam a amar o quê? Coisas. Passam a dar o foco das suas vidas para coisas. Lembra que eu falei? Se fosse dinheiro, né, então as famílias ricas seriam numerosas, né? E não é o que acontece. Por quê? Por causa desse fundamento materialista que tomou conta de nós. Você está entendendo? Tem um pensador católico chamado Chesterton, e no início do século passado, ele já escreveu um livro onde ele falava exatamente isso. Né? Ele falava a respeito dos problemas que a sociedade enfrentaria com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Aí você fala, seu machistinha de bosta, né? Como você está dizendo que a mulher não deve trabalhar? Pera lá, né? Eu vou te explicar o que Chesterton dizia para que você entenda aonde é que nós chegamos. Chesterton, quando iniciou-se um movimento lá nos Estados Unidos para que a mulher, né, ela abandonasse o seu lar e fosse ao mercado de trabalho, e eu estou dizendo que não existe problema nenhum nisso, a minha esposa ainda trabalha, eu trabalho, né, eu estou tentando explicar algo. Chesterton olhava aquele movimento da seguinte forma. Ele descreve nesse livro que as mulheres, no início do século passado, elas olhavam a família como sendo o trabalho mais importante. Você está entendendo? Então ela olhava para o homem, a mulher ela olhava para o homem e ela percebia que aquilo que o homem cuidava, que era das contas da casa, que era o sustento da casa, era aquilo era frívolo, aquilo era secundário, você está entendendo? O mais importante, a mulher sabia naquela sociedade que o mais importante era ela que fazia. E o que ela fazia? Ela cuidava da família, né? O homem trazia sustento, ela cuidava da família e ela formava homens e mulheres para uma sociedade. Né? Então ela já observava a sociedade como sendo algo que dependia da formação dela dentro da casa. E quando a mulher ela começa um movimento político-social, né, para ida ao mercado de trabalho naquele momento, Chesterton falava assim, quando a mulher ela se desloca para servir ao seu patrão, né, a casa, o ninho fica vazio. E quem entra no ninho para cuidar de seus filhos, já que a mulher já está abandonando essa função? O Estado. E quando o Estado entra para cuidar dos filhos, né, acontece o que nós estamos vendo hoje. Você está entendendo? Então a mulher de hoje, você veja bem, né? E de novo, né? Minha esposa trabalha, eu trabalho, eu estou dizendo para você que não tem problema nenhum nisso, eu estou te explicando como nós chegamos nisso. Né? A mulher de hoje ela não foi criada para ser mãe. Você está entendendo? Né? Ela não foi criada para ser mãe. A mulher foi criada para trabalhar, você está entendendo? Né? E tudo isso tem uma origem, vamos dizer, de pensamento. Isso para aquelas que querem ser mães. E muitas das mulheres elas não querem ser mães. Mas no fundo, né? Essas mulheres, essas pessoas que não querem ser mães, né, e muitas dessas pessoas elas dão um sentido a essa opção, e que eu estou explicando o sentido dessa opção aqui, por conta da forçação dessa visão materialista. Né? Que na verdade, essa visão materialista, ela é uma fuga do amor. Né? Porque é isso que se vê, né? São pessoas fugindo da responsabilidade que o amor gera. Então, por exemplo, um mundo pet, né? Eu não tenho nada quem tem contra bicho também, não tenho nada contra quem tem bicho também, você está entendendo? Pode ter bicho, né? Mas hoje as pessoas elas têm optado por amar e por tratar os bichos como filhos para fugir da responsabilidade do amor que o amor gera, né? Desse amor que foi cortado por essa visão materialista, de subjugar a pessoa e amar a coisa. Você está entendendo? Um cachorro não vai acordar de madrugada pedindo mamar. Um cachorro não tem a responsabilidade de devolver, né, aquele amor em formação. Né? Quando você ama o teu filho, quando você forma o teu filho, existe uma formação, um espírito, uma alma ali que é formada. Você está entendendo? E que depois você vai ter que dar conta de olhar para aquela alma, olhar para aquela criatura, olhar para aquele teu filho e dar conta de se justificar diante de Deus pela alma que você mesmo ali criou e pela alma que você educou. Quando você cria um bicho, um animal, você não tem essa responsabilidade. E, de maneira mentirosa, as pessoas
elas preferem ter os bichos porque é mais fácil, você tá entendendo? Porque é mais fácil, porque daí eu consigo ter as minhas viagens, porque daí eu posso ter as minhas coisas, gasta-se bem menos com um cachorro do que com um filho. Então eu prefiro ser chamado de mãe de pet, de pai de pet, né? Porque eu fujo da responsabilidade do amor do que é ter um filho de verdade, né? Como eu tô na imaturidade do amor, na superfície, né? Eu tô ali na superfície do amor, então fica mais fácil ter um animal. Existe uma história que conta assim, que quando nós morrermos, né, nós vamos chegar no céu, e lá no céu nós vamos nos deparar com várias cadeiras. Né? E aquelas cadeiras são cadeiras que pertencem aos filhos que Deus reservou a nós. Né? E aquelas cadeiras, caso nós tenhamos filhos, elas terão seu lugar ocupado pelos filhos nossos que estarão na terra ainda, né? Mas aquelas cadeiras terão uma ocupação. Né? São os filhos que Deus nos deu e que aquelas cadeiras estão esperando eles ali para quando eles entrarem na glória eterna. Mas, por outro lado, aqueles que optarem por fugir da responsabilidade do amor verão aquelas cadeiras vazias, né? E perguntarão a Deus, o que são essas cadeiras? E Deus falará assim, né? Olha, essas cadeiras são a dos filhos que eu preparei para você, mas que você não aceitou, que você rejeitou. Né? Então, é por isso, é por conta dessa visão materialista forçada, já desde o século passado, na nossa mentalidade, que cada vez mais nós temos nos preocupado com as coisas e não com aquilo que Deus tem para nós. Né? Não é por dinheiro, né? Nunca foi por dinheiro, não é por dinheiro. É por puro egoísmo e medo da vida. Né? Então esse é o motivo das famílias não quererem ter filhos. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você não esquece de se inscrever no meu canal. Eu falei que ia falar de novo, deixa o seu like, ativa as notificações e comenta aqui embaixo se esse vídeo faz sentido para você, tá bom? Vídeos segundas, quartas e sextas aqui no meu canal. E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!